Ultimamente eu tenho me questionado muito qual será a conduta do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco em relação a políticos, né, legisladores ali do Senado e da Câmara dos Deputados, com as suas condutas que são réplicas do comportamento que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tinha quando era deputado. As condutas dele foram ignoradas por anos e anos, e o que a gente viu é que ele ajudou a criar uma legião de extremistas de direita no Brasil, ao passo de conseguir ascender a política no nível de se tornar presidente da República e também conseguiu lotar o Congresso Nacional de extremistas disfarçados de políticos. A gente precisa falar, inclusive, aqui sobre punições específicas ao Nicolas Ferreira, que é um vagabundo, e eu não vou medir as palavras para falar desse vagabundo aqui, que é um vagabundo que vive às custas de dinheiro público, cometendo crimes com frequência em redes sociais e que é um grande covarde. Eu queria muito, inclusive, ter encontrado o Nicolas Ferreira, mas não encontrei. Eu tive o desprazer de ficar no mesmo hotel que o Gustavo Gayer, outro canalha golpista também. Mas bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu, como alguém do povo, vou formalizar semanalmente denúncias contra o Nicolas Ferreira se ele continuar cometendo crimes semanalmente. Porque a gente precisa cobrar para que não nasçam outros Bolsonaros por aí, porque vagabundos como Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e tantos outros que estão por aí que deveriam estar atuando como legislador, têm basicamente utilizado financiamento público para fazer pirotecnias. E a gente já tem um exemplo de um vereador que está preso, que perdeu o mandato, perdeu direitos políticos e foi preso por usar a coisa pública para poder se beneficiar. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja um apoiador do canal, que seja um colaborador por Pix, porque a gente trabalha aqui de forma independente, diferente do que a Folha de São Paulo imagina, né? Que a gente é financiado como eles são, por exemplo, pelo mercado. A gente realmente é independente, por isso que a gente passa dificuldades aqui às vezes, por isso que a gente pede colaboração pra vocês quando vai viajar, porque é tudo do nosso bolso. Não tem um grande empresário que fala, vai lá, eu vou patrocinar vocês. Inclusive, se a gente tivesse a oportunidade de ir para Brasília uma vez no mês para ficar uma semana, vocês veriam o estrago que a gente conseguiria fazer no sentido positivo na mídia tradicional, porque a gente sabe fazer o trabalho, a gente sabe informar no trabalho, e em uma única tarde que a gente estava na porta do Senado, a gente conseguiu pautar a comunicação de toda a mídia brasileira, porque diferente dos extremistas bolsonaristas que fazem jornalismo, como eles costumam dizer, ali oprimindo o entrevistado, a gente teve calma para perguntar as coisas ao Marcos Duval, e isso viralizou em vários lugares do Brasil. Então tá aqui o nosso Pix, se você quiser colaborar, colabore com a gente aí, tá o nosso trabalho independente, e peço a vocês também que acompanhem as discussões sobre essa questão do Nicolas Ferreira, porque somente nós do povo poderemos tirar ele do cargo de deputado com pressão popular, né? Porque formalmente falando, só quem pode aceitar o pedido de cassação desse vagabundo mirim aí é o Arthur Lira. Eu costumo muito polir as minhas palavras aqui, seguir sempre o que determina o ordenamento jurídico, não questionar ali o devido processo legal, sempre busco tratar bandido e criminoso bolsonarista com a alcunha de suposto bandido, suposto criminoso, mas no caso de uma figura escrota como o Nicolas Ferreira, que comete o que a gente chama dentro do direito de crime continuado, que ele continua no mesmo crime com frequência, né? Que é o crime contra a honra das pessoas, que é o crime contra o presidente Lula, que é o crime contra a parte da esquerda, e é a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. O que o Nicolas Ferreira não entendeu ainda, ele só vai aprender quando ele for preso, assim como aconteceu com o Daniel Silveira, assim como aconteceu com o Gabriel Monteiro, é que existe um limite para a lei. Ser um legislador, ser um parlamentar, ser um agente político com mandato eletivo, seja ele no executivo ou no legislativo, não lhe dá poderes extraordinários de impunidade. A tal imunidade parlamentar que esses vagabundos costumam invocar quando são questionados ali sobre a sua postura, ela é única e exclusivamente para o exercício do cargo, tá? No exercício do cargo, perdão, ou no exercício da atividade parlamentar, e também para cometimento de cobranças dentro da legalidade. Cometimento de crime não tá ali respaldado na alcunha de que eu posso cometer um crime porque eu sou um parlamentar e eu tenho imunidade parlamentar. Isso não existe. E o que é que tá acontecendo? Ele e o senador, o estagiário de senador ali, o Clebinho,
o Cleitinho, perdão, lá de Minas Gerais, foram para a porta do hotel que o presidente Lula estava hospedado, dizendo que era um absurdo, que eles estavam ali para denunciar o Lula, porque o Lula estava há um mês no hotel e que o hotel era gasto com dinheiro, as diárias do hotel eram custeadas pelo dinheiro do povo. E aí eu quero fazer primeiro duas perguntas, né? Primeiro, onde é que o Nicolas Ferreira tá ficando em Brasília? Ele já tá no apartamento dele, no apartamento corporativo? Outra coisa, e por que o Gustavo Gayer, que é um deputado liberal, bolsonarista de extrema direita, estava no mesmo hotel que eu estava? Por que ele não estava no Airbnb, uma iniciativa liberal, né? Por que ele não estava, por exemplo, dividindo apartamento com vocês, para poder não onerar os cofres públicos? E quem tiver dúvida se o Gustavo Gayer estava ou não estava no mesmo hotel que eu, vamos aguardar as contas públicas do gabinete dele desse mês para consultar as diárias no Hotel San Marco, que foi o hotel que eu fiquei lá em Brasília. Eu fiquei no hotel chamado San Marco e tive o desprazer de dar de cara com o Gustavo Gayer no café da manhã. Então vamos consultar tudo isso aí para saber. Primeiro ponto, por que é que o Gustavo Gayer estava no mesmo hotel que eu, gastando dinheiro público? Porque o presidente Lula já estava nomeado desde o dia 1º de janeiro, né, oficialmente como presidente da República, mas o vagabundo fascista que você apoiou, chupetinha de genocida, fez questão de encher o Palácio do Planalto de conspiracionistas, de encher o Palácio do Planalto ali de escutas, supostamente, de encher o Palácio da Alvorada também de escutas e de depedrar o patrimônio público, inclusive destruindo móveis. E aí o presidente da República, eleito, o presidente Lula, teve de fazer a reforma para entrar no imóvel do presidente, né, no imóvel oficial que o presidente pode ocupar, e que não estava sendo ocupado porque o vagabundo, que assim como você apoia o fascismo, fez questão de destruir o Palácio da Alvorada, inclusive de matar até mesmo os peixes que estavam ali no espelho d'água, junto com a esposa golpista dele. Então aqui, o Nicolas Ferreira foi lá para a porta do hotel, só para mostrar para vocês aqui o circo que ele armou lá com o Creitinho, né? Tá aqui, ó, armaram o circo lá, ele e o Creitinho, armaram o circo lá na porta do hotel que o presidente Lula estava. Inclusive, na segunda... Isso aqui foi há 6 dias atrás, tá? Que foi publicado. Foi na quarta-feira, 1º de fevereiro. Lula já estava na segunda-feira à noite lá no Palácio da Alvorada. Certo? E não estava antes porque gente vagabunda como esses dois aqui, como é que uma desgraça dessa, desculpa o termo, gente, vira senador da República? Na antiguidade, quando você vai estudar Roma Antiga, por exemplo, no passado histórico, na verdade, quando você vai estudar Roma Antiga, por exemplo, você consegue observar ali que os senadores, eles eram as figuras que eram eleitas a partir de 35 anos, porque se acreditava que 35 anos era a idade que o homem adquiria ali a maturidade plena. Então você poderia confiar nas decisões do homem, você poderia confiar nas decisões que ele poderia tomar para a sociedade, nas leis que eles iriam criar. E aí você vê uma desgraça como essa aí, né, o Cleitinho, e outra figura como o Nicolas Ferreira. Ele está sendo, inclusive, processado, como a gente já sabe, pela Thaís Carla, porque ele cometeu crime contra ela, e ele alega que, na verdade, ele estava questionando a questão da saúde, né, porque ela é obesa e ele não ia tratar a obesidade de forma como é que se fala? De forma suave, vamos tentar trazer assim o tema, né? Não poderia tratar isso de forma a normalizar a obesidade. E na verdade ele não estava questionando a obesidade, ele não estava questionando a doença obesidade, ele estava zombando da aparência física da influenciadora Thaís Carla, que é obesa. Eu também sou obeso, e obesidade não é questão de opção, tá? Nem todo mundo vagabundo tem a opção que você tem, Nicolas Ferreira, de ganhar dinheiro pra ficar mentindo na internet. Tem gente que tem que trabalhar de verdade, passar o dia pesquisando, lendo um livro, não é ir pra porta de um hotel com outro vagabundo, ligar a câmera e falar qualquer tipo de abobrinha e ficar por isso mesmo. Eu queria, inclusive, eu vou falar com os senadores e deputados que eu tenho contato, para aprovar um projeto de lei que proíba políticos brasileiros de monetizarem conteúdos no período que eles são parlamentares em redes sociais. Porque foi assim que o Nicolas Ferreira ganhou muito dinheiro, foi assim que o André Fernandes ganhou muito dinheiro, foi assim que o Gabriel Monteiro ganhou muito dinheiro, e é assim que outros tantos, inclusive aqui, os 3 vagabundos estão aqui juntos, ó. Os 3 vagabundos, ó. Gustavo Gayer, essa desgraça que estava no meu hotel aqui, o Nicolas Ferreira, que eu queria tanto um dia encontrar ele para fazer um teste social, mais ou menos nos moldes ali que o Gabriel Monteiro fazia, né, com a população de rua, que ele pedia para poder fingir um assalto.
Eu queria fazer esse teste social com ele. O teste social que o segurança do Gabriel Monteiro faz com o rapaz que ele pede pra forjar supostamente um assalto. Queria muito fazer esse teste social com o Nicolas Ferreira pra ver como é que ele reagiria. E aqui do lado tá o André Fernandes, né? André Fernandes, Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer. Tá? E aqui no fundo tá o Bananinha. Isso aqui é o puro suco da desgraça que o Congresso Brasileiro elegeu em 2020. Agora, esse moleque aqui, pra mim, de todos, é o mais perigoso. Porque ele se vende como cristão, como conservador, como indivíduo que veio da periferia, né? Morei na Europa, mas vim da periferia, entendeu? Eu sou sofrido. O bairro que eu moro é um bairro bom, mas é sofrido, entendeu? Meu pai é pastor, a gente viveu numa região boa, mas eu sou sofrido, entendeu? E ele sabe que o eleitorado dele é pouco inteligente pra não chamar de burro. Com todo respeito a gente que votou nele consciente, mas evidenciando aqui aqueles que votaram porque acreditaram no discurso do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é um projeto de genocida. Hoje ele é só um chupetinho do genocida, como disse o Felipe Neto, mas ele é um projeto de genocida. Porque ele quer substituir o Bolsonaro nas polêmicas. E olha que algumas polêmicas envolvendo o Nicolas Ferreira, inclusive eu denunciei algumas dessas polêmicas dele, né? Por exemplo, o caso da Duda Salabé. Eu denunciei no Ministério Público, ele lá em Minas Gerais, denunciei também no caso da adolescente lá que estuda na escola da irmã dele, que ele compartilhou o vídeo nas redes sociais de uma menor de idade, né, uma menor trans, ele cometendo um crime de transfobia. E lembre vocês que o crime de transfobia é um crime hoje inafiançável e imprescritível, e isso inclusive é um crime que pode levar à cassação do mandato desse vagabundo. Só que, como eu falei pra vocês alguns dias atrás, quando o Arthur Lira assumiu, ele disse que não viu conduta criminosa nem do André Fernandes, nem do Nicolas, que as postagens que ele tinha visto foi antiga. A gente tem de cobrar o Arthur Lira. A gente tem de fazer a vida dele um inferno, mas não como os bolsonaristas fizeram, perseguindo ele. A gente tem de fazer a vida dele um inferno com denúncias. Lotar o gabinete dele de denúncias pra ele ficar infernizado tendo de trabalhar. Então, é no sentido positivo, né? Talvez não sei nem se tem como trazer algo infernal pro positivo. Mas não em abordar ele na rua, xingar ele, ofender ele como fazem os bolsonaristas. Mas é pegar ele, formalizar a denúncia, fazer uma... Eu tô, inclusive, tentando montar uma frente com alguns colegas aí pra gente pegar todos esses deputados criminosos e fazer uma limpa. Porque se a gente não fizer esse limpa, a gente vai ver o que vai acontecer depois. Porque pra mim tá muito perigoso o movimento que o Congresso Brasileiro tá fazendo pra conviver pacificamente com gente extremista que quer a dissolução do próprio Congresso. Então fica claro aqui pra mim o pedido que eu vou formalizar. Deputados e senadores da República e políticos brasileiros, sejam eles representantes do Executivo ou do Legislativo, bem como magistrados, não, e agentes de segurança pública também, para que fique bem claro, né? Policiais, membros do Exército, guardas municipais, e policiais penais também, para que eles não possam monetizar conteúdo na rede social quando eles estiverem exercendo atividades relacionadas à sua função pública. Porque tem muito delegado, tem muito vereador, tem muito deputado, senador que foi eleito disseminando informação deliberadamente falsa nas redes sociais, ganhando dinheiro com isso, ampliando essa rede de desinformação e conseguindo um mandato eletivo. Então, pra mim, de urgente, tem de ser aprovado logo isso. Agentes públicos, representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e das Forças de Segurança não podem ter material monetizado em redes sociais quando estão atuando ou trabalhando com temas relacionados ao que atuam nas redes sociais. Ele pode dar palestra, ele pode fazer o que for, offline. Mas conteúdo na internet não pode ser monetizado com essas informações, porque eles fazem isso de forma deliberada para poder ganhar dinheiro, porque eles sabem que a mentira choca mais do que a verdade. Então vou formalizar a denúncia com o Nicolas Ferreira, que se meteu em algumas polêmicas, né? Aqui tá, recentemente foi a com a Thaís Carla, mas tem aqui a da Duda Salabé também. Ele teve as redes sociais dele suspensa por disseminar informação falsa sobre as eleições. O vídeo dele também é relacionando Lula supostamente a liberação das drogas, que Lula era a favor do aborto, que Lula era a favor daquilo. Enfim, o lance que envolveu também a divulgação do material publicado no canal dele no YouTube envolvendo um adolescente em Minas Gerais, tá? E ele é só um canalha, tá? É um canalha que conhece muito bem o direito e mesmo assim comete crime. Nicolas Ferreira é um criminoso profissional, sobre alcunha, utilizando a alcunha aí, na verdade, de parlamentar, mas ele é um criminoso profissional, porque a quantidade de crimes que esse jovem comete como parlamentar é chocante. É chocante. Crime de transfobia, crime de homofobia. Chocante.
E aí eu vou lembrar agora que a nossa queridíssima Duda Salabé também é deputada federal, a Érica também, e a gente tem a Aniele Franco ali também agora trabalhando no governo, pra gente formalizar denúncias contra esses deputados criminosos. Porque o crime de transfobia agora e LGBTQI-fobia é um crime alusivo ao crime de racismo. E o crime de racismo no Brasil, que com a alteração feita recentemente após a posse do presidente Lula, é equiparável também ao crime de injúria racial e passou a ser, todos esses agora, crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E esses crimes, inclusive, são crimes que são passíveis do pedido de cassação do mandato de um parlamentar ou até mesmo de sua prisão, dependendo da gravidade do que aconteceu, de como esse delito foi cometido, porque se for um delito cometido em flagrante, como ele comete, inclusive, isso dentro da própria Casa do Povo, o Congresso Nacional, como ele cometeu lá em Belo Horizonte, dentro da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Então a gente precisa cobrar. Não dá pra passar a mão na cabeça desses vagabundos. E não me questione em relação à maneira como eu tô me referindo a eles, porque como eu disse, eu tenho o maior cuidado como é que eu vou me referir a figuras públicas, porque eu defendo um debate, uma discussão em alto nível. Mas gente do nível do André Fernandes, do Nicolas Ferreira, do Gustavo Gaia pra baixo, se bem que eles já são o fundo do poço, né? Não dá pra tratar gente vagabunda como gente que tá só mal intencionada pra manter-se no poder, não. É criminoso o que eles fazem. E eu vou cobrar, inclusive, que se aplique a jurisprudência do caso do delegado Francisquini, ao Nicolas Ferreira e ao André Fernandes, para que eles sejam caçados por atacar o Estado Democrático de Direito brasileiro e o sistema eleitoral. Inclusive, estranho, né? Que ninguém deixou de assumir o cargo de deputado porque foram eleitos através da fraude das urnas eletrônicas. Vai entender, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.